Fala galera, beleza? Tô de volta. Vamos falar sobre mais alguns tópicos aqui importantes sobre o Docker. Vou começar falando por um que eu acho que é interessante, já que a gente falou aqui bastante sobre o Docker File e o Docker Compose. Eu vou manter sobre esse tópico no início desse vídeo e depois eu passo para a segunda parte, que é um pouco que não tem muito a ver com isso, tem mais a ver realmente com a parte aqui de watch. Então vamos lá. Qual o ponto que eu quero chegar aqui? A gente pode, por exemplo, criar um projeto do Docker sem utilizar o Dockerfile, apenas com o Docker Compose. Então eu vou mostrar para vocês como é que a gente consegue atingir a mesma coisa que a gente fez aqui, só com o Docker Compose. E antes de eu fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou rodar primeiro aqui um docker pps-a. Ok, não temos nenhum container atualmente. E vamos rodar o images-a. Eu mantive aqui só a imagem do Node e do Mongo por enquanto. Então eu vou rodar o npm run app, que foi o que a gente fez na aula passada, que é para subir o nosso container e rodar todos os nossos scripts. Então vamos lá, ele vai rodar o comando do build nosso, né? Vai gerar novamente a nossa pasta do dist e depois ele vai começar o processo de primeiro gerar a imagem que a gente criou a partir do Dockerfile. Então ele vai criar a nossa imagem do Clean Node API e depois ele vai fazer essa composição desses dockers, né? Criar vários containers e linkar eles através do Docker Compose. Então vamos voltar aqui para o terminal, vamos esperar ele fazer o processo dele. Primeiramente ele está gerando a imagem nossa, que está no Dockerfile. E depois ele vai fazer o gerenciamento dos containers pelo Docker Compose. Eu estou fazendo isso aqui de novo só para vocês poderem comparar no final como é que é com o Dockerfile e sem o Dockerfile, para vocês poderem ver a diferença até de tempo que demora para gerar esse processo todo. Beleza, terminou. Processo concluído. Vamos só rodar aqui o Postman para ter certeza que isso aqui está funcionando. Deixa eu aguardar um tempinho, que às vezes ele demora um pouco para subir o container. Beleza, demorou um pouquinho, mas está funcionando. Então, continua funcionando o que a gente fez. Vou rodar um docker ps-a. Com isso que a gente fez, a gente fica com... apesar dele ficar um pouco confuso, porque a minha janela aqui está com um zoom muito grande, então ele está quebrando isso aqui em duas linhas, né? O names era para estar aqui no final, então ele está colocando aqui embaixo, mas dá para vocês perceberem que aqui ele coloca sempre em duas linhas, que é o image e o name do container. Então ele tem uma imagem, que é o Clean Node API, e o nome do container é o API Container. E aqui embaixo a mesma coisa, a imagem é o Mongo 3 e o container é o Mongo Container, que é exatamente o que a gente fez aqui, né? A imagem é o Mongo 3, o nome do container é o Mongo Container, e aqui embaixo o nome da imagem que a gente gerou através do Dockerfile é o Clean Node API, que eu mostrei para vocês a forma da gente dar um nome para uma imagem que a gente gera com o Dockerfile é dessa forma. Então é esse nome aqui que ele está usando aqui. Beleza. E vamos rodar o Docker images-a. Dessa forma que eu fiz, além da imagem do Node e do Mongo, ele gera uma imagem do nosso projeto, que é o que a gente fez com o Dockerfile. E ele acaba criando mais duas imagens anônimas aqui, que são relacionadas a essa imagem, são dependências dela. Eu sinceramente nem sei o que é isso, mas ele sempre gera junto algumas coisas. Beleza, então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer aqui agora, primeiro eu vou rodar aqui o npm rundown, vamos derrubar o serviço que a gente subiu. Vou rodar de novo o ps-a, não tem nada. E o images, o que eu vou fazer? Eu vou rodar aqui o docker image rm e eu vou remover a nossa imagem, que é o A16, que é essa primeira aqui. E vai automaticamente limpar as dependências dela. Vou rodar mais uma vez o "-a". Beleza, ficou só o Node e o Mongo, que é o que a gente tinha exatamente antes de fazer esse processo. E agora eu vou mostrar como é que a gente faz isso só com o Docker Compose. Bem,
Isso aqui de cima já está certo, o que a gente precisa mexer, na verdade, é aqui embaixo, fazer que aqui eu faça tudo o que eu fazia no Dockerfile também. Então, ao invés de a gente fazer um build de um Dockerfile, a gente não vai fazer mais build de lugar nenhum, e a imagem que a gente vai usar vai ser a imagem do Node 12, que é a mesma imagem que a gente usava aqui dentro no Dockerfile, ok? A gente pode, inclusive, copiar esse workdir, e aqui também tem essa propriedade do workdir, a gente pode setar ela por aqui. Já estamos copiando todos os arquivos que a gente precisa, já liberamos as portas, já linkamos. A única coisa que a gente não fez aqui é rodar esse npm install depois de tudo. E como a gente já está utilizando o command aqui para rodar um outro comando, eu não posso simplesmente pegar e rodar dois comandos aqui dentro. No Docker Compose isso não funciona dessa forma. Então a gente precisa usar o bash, e aqui a gente passa uma flag, que eu não me lembro qual é a flag. Eu até consultei ela há pouco tempo, mas já esqueci. Está aqui, bash-c. Então, bash-c, e aí dentro de aspas, a gente coloca isso aqui, e a gente consegue executar comandos em paralelo, em sequência. Então, já copiei tudo, eu vou rodar um npm install só com os arquivos de produção, e depois eu vou rodar o debug. Ou seja, eu mantive tudo que eu tinha antes, dentro do Dockerfile, e mais as coisas que eu já tinha dentro do meu Compose. Então, com isso, eu vou fazer o quê? Eu vou remover o meu arquivo do Dockerfile e vou ter agora só o Docker Compose, e vou rodar novamente o comando para subir o nosso container, e vamos ver se isso aqui continua funcionando a nossa API. Primeiro eu vou rodar o Postman aqui para garantir que meu serviço está fora do ar. Beleza, está fora do ar. E vamos rodar aqui npm run app. Isso aqui deveria ser suficiente para fazer tudo. Vamos aguardar aqui. Dessa vez ele não vai precisar gerar a imagem do nosso projeto, né? Ele vai simplesmente pegar Bem, ele já terminou porque eu estou rodando também no modo detach. Apesar dele ser muito mais rápido do que fazendo com o Docker Image, ele também não é tão rápido assim. Deixa eu ver se já está no ar a minha imagem. Ele não está. Ele tem que rodar os processos ali dentro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou rodar o down, só para a gente poder analisar o que está acontecendo. Eu vou mudar o meu package.json e vou tirar o modo detach daqui. Vamos ver aqui o script rodando. Deixa eu limpar isso e vou rodar mais uma vez o app, só para a gente poder analisar o que ele está fazendo. Então, beleza, já a parte do Mongo Container ele faz bem rápido, né? Porque ele não precisa baixar a imagem, ele basicamente habilita o Mongo na porta que a gente colocou, ele já está pronto para uso. E agora entrando na parte do API Container aqui, e ele vai rodar os scripts que a gente passou para ele. Então está rodando o npm install nessa hora, só as dependências de produção. Depois ele vai dar o start no debug e pronto. Então, apesar da diferença de performance, ele já terminou aqui. Esse warning ele sempre dá, que é por causa dos arquivos map que a gente tem. Eu não sei por que ele acontece esse erro aqui, mas ele não interfere em nada no nosso código. Mesmo que a diferença de performance aqui fosse um pouco maior, eu vou mostrar para vocês que a gente vai usar o watch daqui a pouco para conseguir fazer as coisas ficarem em tempo real. Não faria tanta diferença assim também a gente subir o container, mesmo que fosse um pouco mais lento, se tivesse algum benefício extra. Porque na tendência a gente vai rodar isso aqui uma vez, vai deixar ele em pé, e eu vou deixar o watch habilitado para eu conseguir mudar as coisas e em tempo real já alterar dentro do nosso Docker. A gente não precisa ficar subindo o container o tempo todo. Essa é a segunda parte desse treinamento que eu vou mostrar para vocês. Mas antes disso, beleza, vamos testar. Bem, continua funcionando, então está provado que a gente não precisa do Dockerfile para fazer a mesma coisa que a gente fez. Então mostrei para vocês que com o Docker Compose apenas a gente consegue atingir o mesmo objetivo que a gente estava atingindo antes. Ok, vou parar isso aqui com Ctrl+C, porque eu estou rodando no modo sem background.
O que eu vou fazer aqui? Vou commitar isso aqui primeiro. Vamos fazer aqui um git s. Beleza? Mais uma vez foi um chore. Vamos botar aqui remove docker file to use docker compose only. Beleza? Commitado. O que eu vou rodar agora? Eu vou rodar o docker ps-a. E agora, container, que a gente tem aqui? A gente tem dois containers, um com o Node 12 e outro com o Mongo 3. A gente não tem mais container agora fazendo relação à nossa API. O nosso container agora é um container do Node 12 e a gente fez algumas manipulações dentro dele. Então ele fica um pouco diferente aqui. E vamos rodar agora o docker images-a. E vocês vão reparar que nas imagens ele só tem agora a do Node e do Mongo. Ele não gera uma imagem extra com o nosso código. Então, funciona um pouco diferente as duas formas, né? Em uma, ele gera uma imagem do meu código. Na outra, ele constrói essa imagem. Na verdade, ele gera uma imagem do Node e roda uns comandos em cima e faz o negócio funcionar. E por que eu prefiro essa forma aqui de trabalhar? Porque eu comentei com vocês na aula passada que a gente tem alguns problemas, que é por isso que eu coloco esses volumes aqui dentro do nosso Compose. Quando a gente gera a imagem, ele gerou um pacotão e ficou lá. Então, para performance, ao invés de ele ficar gerando aquela imagem toda vez que você sobe o container, ele reaproveita a imagem. Então, quando a gente altera o nosso código, o código realmente não é refletido dentro do Docker. Então, dessa forma que a gente está fazendo aqui, a gente está garantindo que sempre que eu subir a imagem, eu vou estar com meus arquivos atualizados. Ele sempre vai rodar o npm install antes. Então, eu não vou ter problema de cache. Eu alterei alguma coisa aqui, mas o meu Docker, o container, ficou sem essa atualização. Então, essa é uma das vantagens. E agora, qual o problema que a gente tem atualmente? Deixa eu voltar aqui para o modo detach, para ficar em background. Vou subir o nosso container mais uma vez. Vamos guardar aqui. Ele vai subir rapidinho, né? Mas ele ainda está em background rodando os scripts. Então a gente vai ter que esperar um pouquinho aqui antes de conseguir de fato acessar a nossa API. Se eu rodar agora, ele não deve funcionar. Vai demorar aqui uns 15 segundos mais ou menos. Beleza, a API está de pé. Então, qual é o próximo ponto que eu tenho aqui? Eu estou chamando... deixa eu fechar o Docker Compose. Não, eu vou precisar mexer nele ainda no futuro, mas vou deixar ele aberto. Eu deixei aberto já aqui o Synapse Controller, que é o controlador que a gente mexe quando acessa aqui. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma mudança aqui. A gente está retornando o account, que é o que a gente vê aqui, né? Eu vou alterar manualmente o name que vem desse account, ao invés de Mango, né, que é o que eu estou passando no body da minha requisição. Eu vou colocar aqui, antes de retornar, que o account.name vai receber teste. Então eu mudei isso aqui. E se eu rodar o meu comando novamente, vocês vão perceber que ele continua como Mango, né? Ele não vai alterar. É óbvio que não vai alterar, por quê? Eu mexi no meu código TypeScript. Para isso aqui funcionar, o que eu preciso fazer? Eu preciso rodar um build novamente no meu projeto. E esse build vai regerar a pasta do dist, certo? Mas mesmo isso aqui somente não é suficiente. Por quê? Porque o meu container já está rodando o Node lá dentro. Então ele não vai... só porque eu alterei a pasta dist, o fato de eu alterar a pasta dist, primeiramente, ela vai fazer com que a pasta dist do meu container também seja alterada por causa dos volumes. Isso aqui é um mapeamento em tempo real. Eu alterei aqui, altera lá também. Porém, lá não vai refletir, por quê? Porque a gente está rodando com o Node. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa colocar primeiro o Nodemon para rodar dentro do container, porque o Nodemon a gente pode dizer para ele, qualquer mudança na pasta dist, você restarta o serviço. Então a gente vai fazer uma brincadeira com isso aqui. Vamos colocar um Nodemon dentro do container e fazer uma forma de que, se eu alterar algum arquivo TypeScript meu aqui, que ele regere automaticamente a minha pasta dist. Que aí quando eu regerar a minha pasta dist, o volumes vai alterar automaticamente a pasta dist dentro do meu container, e como o Nodemon vai estar ativado observando as mudanças na pasta dist do container,
ele vai restartar o server e isso aqui vai ficar tudo direto em tempo real. Então vamos lá, a primeira mudança que eu preciso fazer no meu Docker Compose, que eu descobri ontem, quando eu estava simulando isso aqui, eu não sabia desse detalhe. A forma que eu mapeei meus volumes, dist para dist, eu estou dizendo para o meu container que ele só vai alterar o conteúdo lá dentro se eu mudar a pasta. Então, se eu apagar minha pasta do dist e criar ela novamente, ele vai recriar também dentro do meu container. Isso aqui está funcionando porque o meu script do build, eu chamo o rinref, que ele apaga a pasta e depois cria de novo. Se eu quiser, por exemplo, quando eu mexer num arquivo desse aqui e eu quiser alterar somente esse arquivo que mudou, não a pasta inteira, para isso aqui funcionar, eu preciso botar uma barra no final. Quando eu coloco essa barra no final, eu estou dizendo para ele, qualquer arquivo que for mudado aqui dentro, não necessariamente a pasta, é para você alterar o arquivo aqui dentro também. Então essa barra no final aqui faz muita diferença. Então, beleza, mudamos essa barrazinha aqui e eu acredito que aqui a gente não precisa mexer em mais nada. Por enquanto eu vou fechar e vamos focar aqui no que eu quero fazer. Então, o que vai acontecer? O Nodemon, geralmente a gente instala como uma dependência de desenvolvimento. A gente usa só para dev mesmo. Nesse caso, eu vou instalar o Nodemon como uma dependência de produção. Por quê? Porque no meu Docker, os arquivos do Docker, eu só rodo o npm install, as dependências de produção lá dentro. Então, as de desenvolvimento não vão. Então, eu teria duas opções. Eu posso manter ele da forma correta, e botar o Nodemon como desenvolvimento e instalar todas as dependências de desenvolvimento dentro do meu container. Então é um trade-off. O que você prefere? Instalar essas dependências todas lá dentro ou colocar o Nodemon como produção? O Nodemon, como é uma biblioteca pequena, não acho que vai ser o fim do mundo a gente ter ela como dependência de produção. Não é o correto, óbvio, mas também não é o fim do mundo. Então eu vou fazer isso, eu vou instalar npm install Nodemon e não vou passar o "-d", vou deixar ele instalar como produção mesmo. Aí é a opção minha. Quem preferir colocar isso aqui como desenvolvimento vai ter que alterar o script do Docker Compose e tirar esse onlyprod daqui. Beleza? Então beleza, deve ter instalado já o Nodemon. Beleza, já instalou. Vou limpar aqui, vamos voltar para o nosso code e está aqui o Nodemon instalado. E o que a gente vai ter que fazer agora? Bem, a primeira parte é alterar esse script. O script do debug hoje, que é o script que roda dentro do nosso container, só recapitulando, a gente chama para subir o container o npm run app. O app roda o build e ele regera a pasta do dist, ok? E depois ele levanta o meu container. E quando eu levanto o meu container, no final de tudo, eu mando ele instalar as dependências de produção e depois eu chamo o run debug. Ou seja, eu vou executar esse comando dentro do meu container quando tudo estiver pronto. E é isso aqui que eu vou alterar para usar o Nodemon. Ou seja, eu vou estar usando o Nodemon dentro do Docker. Então aqui a gente vai usar, ao invés de Node, a gente vai passar um Nodemon. E eu acabei também percebendo de uma forma chata também, foi chato de descobrir que a gente precisa passar a flag "-l para ele conseguir fazer o Nodemon funcionar em tempo real dentro do Docker no container. Então eles descobriram que é um problema que eles têm lá e botaram essa aqui como uma solução. Então estou só repassando para vocês essa informação. E aí depois eu preciso dizer para o Nodemon para ele fazer um watch somente na pasta dist. Então o que eu estou falando para ele? Na minha pasta dist, dentro do meu container, qualquer mudança que tenha lá dentro é para você fazer um watch dentro dele. Então observa qualquer mudança aqui dentro. Eu vou botar um ponto barra aqui também para ficar igual num e no outro. Eu acho que não faz diferença aqui, mas eu vou botar. E é basicamente isso. Então, com essa mudança aqui, agora a gente está usando o Nodemon dentro do Docker. E ele vai estar observando mudanças nessa pasta aqui. Então, o que falta para isso aqui ficar 100%? Falta quando a gente alterar um arquivo TypeScript. Então, se eu mexer nesse arquivo aqui, salvei, eu quero automaticamente mudar a minha pasta dist. E aí, se eu mudar minha pasta dist automaticamente, esse dist vai refletir no meu Docker por causa do volumes, lembra? E quando ele refletir no meu Docker, o
Nodemon vai identificar, né, que teve uma mudança naquela pasta e vai subir o server novamente. Então, com isso aqui, eu espero que o fluxo fique 100%, que ele complete tudo. Tem mais uma coisa que a gente precisa mexer, na verdade, que é essa parte que eu vou fazer agora do TypeScript, que é a seguinte. Eu vou, primeiramente, para eu conseguir fazer isso que eu quero, basta eu rodar o comando tsc -w. Eu poderia criar um script para isso aqui no meu package.json e botar, por exemplo, um debug 2.watch, não sei, ou build 2.watch. Eu acho que faz mais sentido ser o build, que é o build que a gente roda o TSC, né? Então eu quero rodar um build com o watch ativado. Mas eu acho que rodar npm run build 2.watch é pior do que você rodar tsc-w, né? É mais rápido você rodar assim, então eu vou optar por não ter um script para isso. E para o watch funcionar da forma correta que eu quero, para ele observar somente as mudanças dentro da minha pasta source, que é a pasta onde estão os meus arquivos TypeScript, eu não quero observar tudo do meu projeto. Só essa pasta aí para mim que é suficiente. Se eu mexer num arquivo TypeScript, eu quero regerar a referência dele na minha pasta diz. É isso que eu quero fazer. Então o que eu vou fazer? Eu vou mexer no tsconfig e a gente passa para ele aqui mais uma opção que é o rootdir. E aqui a gente passa que é o source. Aí eu dizendo isso aqui, eu estou falando para o meu TypeScript, quando ele rodar o comando tsc, a pasta root dele não vai ser mais a minha raiz do projeto. O root vai ser dentro do source. Então quando eu rodar o tsc -w, ele vai estar observando por padrão a pasta root, que é o source. Então, para não ter que passar aqui tsc-w e passar a pasta source, que é a pasta que eu quero fazer um watch, a gente pode fazer dessa forma aqui. Eu prefiro, para rodar o comando aqui mais rápido. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai habilitar o watch, e ele já está aqui em watch mode. Ou seja, qualquer mudança que eu fizer agora em arquivos meu TypeScript, ele vai fazer aquele fluxo todo que eu falei. Então vamos lá, vamos testar isso aqui agora. Deixa eu rodar o docker ps-a, sem o "-a", na verdade. Eu já tenho um container rodando, deixa eu dar um docker run down, perdão, deixa eu parar isso aqui, npm run down, mas não confundir os comandos todos aqui. Beleza, container agora está parado. Vamos subir o container npm run up e vamos testar isso aqui agora para ver se funciona. Então eu vou subir o meu container, vou esperar ele levantar, vou rodar o meu Postman, vamos ver a resposta dele certinho. E depois que ele já estiver no ar, eu vou alterar aquela mudança que eu fiz no nosso controller. Então o que eu vou fazer? Eu vou até tirar essa mudança daqui por enquanto, vou recortar para poder colar de novo depois. Inclusive, isso aqui não foi uma boa ideia mudar isso aqui agora, né? Porque ele estava no meio do processo e no processo ele roda a pasta dist. Tomara que isso aqui não dê nenhum problema. Vamos lá. Vamos ver se a API está no ar já. Bem, eu vou rodar isso aqui sem o "-d" primeiro. Vamos, só para ter certeza que isso aqui está funcionando da forma que eu espero. Só para ver se estava demorando mesmo, eu vou rodar mais uma vez aqui. Não, era só demora mesmo, então não precisei. Ok, então ele subiu com Mango. Vou voltar o "-d" para cá então, já que funcionou. Está funcionando. Então já estamos usando o Nodemon dentro do container, beleza? Então ele está fazendo a resposta certinho da forma que ele tinha que fazer, retornando com um name Mango. E agora eu vou dar aqui o meu Ctrl Z e vou alterar o name para teste na mão. Já salvei o arquivo, ou seja, eu espero que ele já tenha mudado dentro da minha pasta dist esse arquivo. E se tudo funcionou, dentro do meu container ele alterou também. Então eu vou rodar de novo. Bem, aparentemente está funcionando porque ele deve estar restartando o meu serviço dentro do Nodemon, dentro do Docker.
Nessas horas é bom a gente tirar a flag "-d para ver se aconteceu algum erro lá dentro ou não. Bem, aparentemente não deu certo. Deixa eu parar isso aqui. Vou tirar a flag "-d e vamos ver o que está acontecendo. Vamos ver se ele está dando algum erro internamente. Vamos lá, vou rodar aqui o npm run down. Vou tirar novamente do meu controller isso aqui e vamos subir. Vou subir agora sem o modo background para a gente poder acompanhar o que está acontecendo. Beleza, ele vai subir o container, vai fazer tudo o que ele fez da outra vez. E aí o que a gente tem que ficar de olho aqui é, quando eu mexer no arquivo TypeScript e salvar aqui, nessa parte aqui, como ele vai estar com o terminal ativado, né? Ele não está em background, a gente precisa ver aqui o Nodemon restartando o serviço. Então vamos ver se isso aqui aconteceu, se deu algum erro. Fazer isso aqui funcionar é bom por causa disso, pessoal. Tá vendo como o tempo que a gente perde para subir container, às vezes você perde aqui 1 minuto, né? Então a gente colocando esse watch habilitado quando a gente quer realmente rodar a nossa API, isso aqui ganha muito tempo, a gente não precisa ficar subindo isso aqui o tempo todo. Deixa eu ver aqui. Beleza, só o warning padrão. Ok, aparentemente está funcionando. Eu vou limpar a tela, mas mesmo eu limpando a tela, o meu terminal ainda está com o watch ativado aqui dentro. Então ele está ainda agarrado no meu terminal. Então eu vou mais uma vez rodar aqui. Agora vai estar funcionando com certeza, porque a gente esperou até o final do processo. Está como um mango. E agora deixa eu fazer aquela mudança que eu falei. Mudei para cá, vou salvar. Na verdade, antes disso, deixa eu dar um Ctrl Z aqui e tirar. Eu preciso rodar o TSC com o watch. Inclusive, quando eu rodo isso aqui, ele deve disparar aqui. Ok, disparou, tá vendo? Um restart, porque a gente chamou o TSC com o watch. Ele já restartou meu serviço. Porém, isso aqui a gente não vai ver mudança nenhuma, porque eu não mudei aqui, eu só inicializei ele. E agora sim eu vou dar o Ctrl Z aqui, mudei meu name e salvei. E vamos ver se ele vai dar um restart de novo. Aparentemente ele já restartou. Bem, não tem erro nenhum. Vou rodar aqui de novo. E está aqui, teste já foi aplicado. Bem, não tinha erro nenhum. Eu acho que era só questão de tempo mesmo. Tinha que ter esperado mais um pouco antes de concluir. Mas vocês estão vendo que está em tempo real. Ou seja, eu estou aqui no meu código em TypeScript, na minha máquina, eu mudo uma coisa, fecho, salvo, volto para o meu terminal. Nem sempre é imediato, mas praticamente imediato, na questão de segundos, o código já está refletido dentro do meu Docker. Então, com essa combinação aqui, isso aqui que eu fiz é opcional também, tá, galera? Eu posso continuar rodando, como eu rodava antes o meu Docker, estou rodando ele. Inclusive, o breakpoint deve continuar funcionando aqui. Então, se eu rodar um send aqui, na verdade, não vai funcionar porque eu preciso dar o play aqui antes, né? Vamos dar um playzinho aqui para ele fazer o attach. Agora o attach está ligado. Se eu rodar o send mais uma vez, o breakpoint já está funcionando. Quer dizer, a gente conseguiu juntar tudo agora. Vou desconectar aqui. Então a gente tem o breakpoint funcionando. Se a gente alterar o arquivo, ele já reflete automaticamente dentro do Docker. Então isso aqui é uma maravilha, né? Para a parte de desenvolvimento, isso aqui ajuda bastante. Então é isso, pessoal. Para essa aula aqui, era basicamente isso. Queria mostrar esses 2 pontos que eu considero importantes, né? Primeiro, para aprofundar um pouco mais no Docker e mostrar que nem sempre você precisa do Dockerfile. E espero que vocês tenham entendido a diferença que há os dois, né? Que com o Dockerfile você gera uma imagem, você reaproveita essa imagem dentro do Docker Compose. E isso pode te dar problemas com relação a cache. Para você não ter esse tipo de problema. Bem,
Com isso aqui que eu fiz agora do Watch, não faz tanta diferença você ter o teu Docker Image e o Docker Compose separado, porque a gente vai fazer o Watch, contanto que o seu Docker Compose tenha esse volumes aqui mapeado, não faz diferença, né? Porque a gente vai alterar o arquivo, ele vai refletir dentro do Docker e o Nodemon faz ele restartar. Porém, a gente vai continuar tendo o problema usando o Dockerfile, que é, se eu chegar hoje no meu package.json e der um npm install e botar uma dependência nova, eu vou precisar derrubar o meu serviço, rodar de novo a minha imagem, rodar um build na minha imagem. Depois que a imagem estiver buildada, eu tenho que subir de novo o meu serviço. Então, para a gente evitar esse tipo de coisa, eu preferi usar o Docker Compose, só ele, que ele faz tudo em tempo real. A gente não depende de nenhuma imagem cacheada. Então, essa é basicamente a diferença assim, que eu enxerguei entre esses dois modelos. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Mas antes de eu me despedir de vocês, vamos fazer esse último commit. Limpar a tela, tem que parar aqui. Inclusive, antes de eu commitar, eu preciso voltar para o meu modo detach no package.json, no meu app. Agora sim, vou limpar tudo e vamos fazer um git c, mais uma vez um chore. E vamos botar aqui enable watch. Na verdade, eu vou botar add nodemon on docker. Acho que é melhor. O watch que a gente faz é opcional, eu chamo por linha de comando, ele não está obrigatório no nosso código. O nodemon sim, a gente colocou como padrão. Então é isso, pessoal. Encerrando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se eu encontrar algo mais que seja relevante para falar sobre esse tópico de Docker, com TypeScript ou não, eu gravo mais uma aula. Mas a princípio eu acho que eu consegui explicar para vocês tudo que eu acho que é interessante sobre esse tópico. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês a melhorar nessa parte de Docker, que é um tópico muito importante. Então valeu, galera, até a próxima, fui!